Já encontrei, vamos lá continuar. Vamos lá. Doutrina toda oposta à sua, para introduzir segunda vez a morte no mundo, destruindo a verdadeira fonte eterna destruindo a verdadeira fonte da eterna vida. Mas nossa admiração será menor se considerarmos que os que adotarão aquela bárbara religião quase farão os países cristãos da Ásia e da África, assim como algumas províncias orientais da Europa, merecerão esta infelicidade pelas culpas da sua apostasia, com que antes haviam abandonado a verdadeira fé para abraçar os dogmas heréticos do Ário Macedónio, Donato, Nestório, Eutiques, Pelágio e, ao mesmo tempo, que a maior parte do Ocidente cristão esteve sempre firme no apego à unidade da fé. Não é, pois, para admirar que o Omnipotente permitisse que os orientais inconstantes, depois de abandonarem voluntariamente o caminho da verdade, caíssem, por último, naquele detestável abismo da mentira e do erro. O segundo acontecimento que distingue esta quarta idade é um terrível trabalho anunciado à Igreja pelo som da quarta trompeta, qual foi a sétima dos gregos, que, à maneira de um grande terremoto, abalou o continente da cristandade e separou o corpo dos fiéis um grande número de igrejas do Oriente. A soberba, a ambição, o amor da novidade e outras mais disposições igualmente viciosas costumam ser a origem da heresia e do cisma, dominados, pois, os gregos por estas abomináveis paixões, isto é o que já passou, cairão logo no erro com que vieram a separar-se dos bons católicos, seus irmãos. Protestantismo, e como a rebelião e contumácia costumam andar juntas. Eles agravarão o seu crime pela sua dura resistência em rejeitar todos os meios que se lhe ofereceram para se reconciliarem com Deus e com a sua Igreja. Ora, esta obstinação tão criminal e inflexível armou por fim a mão vingadora de Deus, que se serviu dos cruéis maometanos
como de rigorosos flagelos, para punir como justo aqueles ímpios apóstatas, e este seu grande e severo castigo foi o terceiro acontecimento que, por mais notável, se distingue entre os outros que houve na quarta idade da Igreja. E não devemos todos deplorar ainda a dura obstinação dos mesmos gregos dos nossos tempos, que, não obstante o rigoroso castigo dos seus antepassados, que presentemente os compreendem, achando-se com eles na mesma escravidão dos turcos. Na mesma escravidão dos turcos. Ainda queiram preservar a mesma miséria e sempre inflexíveis no mesmo erro e na mesma cegueira. Os turcos. Mas o maior auge da sua infelicidade é cumprir-se nas suas pessoas o que disse o nosso profeta a seu respeito na abertura do quarto selo. Eles não fizeram penitência para dar glória a Deus. Jesus Cristo, que ama eternamente, que ama essencialmente a concórdia e união, recomendou a sua observância a seus discípulos, em cujo sentido dirigido a seu celeste Pai, e esta oração, eu não rogo só por eles, senão também pelos mais que crerem em mim, persuadidos pela sua palavra, para que, assim como vós, meu Pai, esteja, assim como vós, meu Pai, estáis em mim, senão também pelos mais que crerem em mim, persuadidos pela sua palavra, para que, assim como vós, meu Pai, deve ser esteja em mim, ou esteja em mim, aqui diz esteja em mim e eu em vós. Está bem. Também eles em nós sejam só um. Casamento da igreja com noivo, para estabelecer e fazer sólida esta união necessária. Assinou-lhe o Salvador o centro em uma só pedra, pois foi São Pedro e cada um dos seus sucessores. Tu és Pedro, lhe disse ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E noutra ocasião lhe disse também, eu roguei por ti, para que não desfaleça a tua fé, e tu, convertido, procura firmar a teus irmãos. E este é, pois, o centro a que deve infalivelmente estar unido todo o corpo da Igreja, e qualquer que rompe esta cadeia destrói quanto em si é. A obra de Jesus Cristo, separando-se da sociedade de seus irmãos, e que praticarão os gregos, que
renunciando à comunhão do sucessor de São Pedro, do Papa, e estabelecerão em seu lugar, isto é a altura do protestantismo. Quando este livro foi escrito, Lutero tinha há 3 anos atrás de escrever este livro, 3 anos antes, o Lutero tinha traduzido a Bíblia. Portanto, este livro tem mais 3 anos do ano que o Lutero acabou de traduzir a Bíblia. Ele foi em 1534, salvo erro, e este livro é de 1537, tem mais 3 anos. Vamos lá. Jesus Cristo, diz São Cipriano, fundou a sua igreja sobre um que é Pedro e estabeleceu nele uma cadeira. Ele sim deu igualmente a todos os bispos um pleno poder para governarem seus rebanhos, e todos eles recebem a autoridade de Jesus Cristo, mas o princípio legítimo provém da unidade em Pedro, e a ruptura deste laço da unidade em Pedro foi a causa dos terríveis flagelos que recaíram sobre os gregos pelo domínio dos turcos. Foi quando, já estou a ver, depois o Império foi dividido por 4, não é? Debaixo do qual ainda gemem oprimidos, e não podem esperar que se lhes faça mais leve o jugo da sua escravidão. Estes se lhes fará cada vez mais pesado, enquanto recusarem voltar ao centro da unidade em Pedro. Isto é tipo uma ameaça. Ou voltam para o papado, ou tens nunca mais saís da escravidão. Será que eu não percebo isto? Se calhar. Em Pedro, como claramente vaticinou São Brígida, que no capítulo 19 do livro 7 das suas revelações, revelações da Santa Brígida, vê de lá qual é que eu não sei, do livro 7 das revelações de Santa Brígida, nunca ouvi falar nisto, das suas revelações, diz afim, faça-se conhecer aos gregos e ao seu império e seus estados ou domínios nunca estarão seguros, nem estabelecidos com uma paz durável, mas antes serão tidos em servidão por os seus inimigos, que sempre os farão padecer os mais penosos tratamentos e calamidades contínuas, enquanto se não submeterem com sincera e verdadeira humildade e vontade plena à Igreja de Roma. Eu não disse a Igreja de Roma. Ou fazes ou vais, mete um chip e tu nunca mais tens vontade, nem livre-arbítrio, nem nada, nem quem anda. E isto parece que eles apanharam este livro e fizeram a Agenda 2030. Desculpa. A Igreja de Roma, domínio, faça-se conhecer aos gregos, que seu império e seus estados ou domínios nunca estarão seguros, nem estabelecidos com uma paz durável, mas antes serão tidos em servidão por seus inimigos,
que sempre os farão padecer os mais penosos tratamentos e calamidades contínuas, enquanto se não submeterem com sincera e verdadeira humildade e vontade plena à Igreja de Roma. Isto não é um anticristo? Então quem é está? Ou te submetes ou... Quem é que os criou? Junto com o falso profeta. Foi o falso profeta que os criou, mas quem mandou? Aí é o negro que lá está. Está bem. E a fé que ela professa, conformando-se inteiramente as santas ordenanças e doutrina desta igreja. Desta igreja, já não diz da igreja cristã. Como são infalíveis e não menos formidáveis os juízos de Deus. Senhor, diz o real profeta, quem pode conhecer a grandeza da vossa ira e temer-vos tanto como é justo? Ó Rei dos séculos, todos devemos reconhecer, confessar que os vossos caminhos são justos e a todos as luzes verdadeiros. Os babilônios e outras nações bárbaras farão as varas e flagelos que o furor divino empregou contra os pérfidos judeus. As nações do norte, por ordem da divina providência, vieram arrasar e destruir a Roma, idolatra. Vieram destruir a Roma idolatra. Se calhar foi aqui que foi a ferida de morte, que depois curou. E ao seu vasto império, e a si mesmo, nos princípios do século VII, foram pelo céu destinados os cruéis maometanos para rigoroso castigo dos relaxados cristãos naqueles tempos e nos seguintes. E assim, como eles conquistarão e reduzirão a servidão os países, e assim com eles conquistarão e reduzirão a servidão dos países do Oriente. Deve ser dos, aqui tem os, e o Império Grego de Constantinopla da mesma sorte. Da Grécia, pois é, já sei. No tempo destinado pelos divinos decretos, poderão conquistar e destruir os reinos e províncias protestantes, a perseguição, e entender o seu furor por toda a igreja cristã, como vemos insinuado na profecia histórica do Apocalipse. Que livro que eles escreveram. Olha as mãos quem veio pôr este livro. Reflexões sobre a quinta idade da Igreja Cristã. Os sucessos notáveis
que caracterizam a quinta idade da Igreja são, ou melhor, olha, vou parar por aqui, amados, vou comer, que eu ainda não almocei e já são pai 2 ou 3 horas e eu estou-me a sentir mal disposto. Beijos e abraços, e eu vou continuar na leitura deste livro, que já estou a ver que isto é muito importante para todos, para estes dias. Aqui explica-nos quase tudo. Tenho que botar para fora antes que seja tarde, antes que ele desapareça. Já me desapareceu tanta coisa aqui, mas vamos ver. Deus Pai, que dobra a guarda para mim e para todos, na graça de Jesus Cristo, no seu amor divino. Amém.